Nós estamos voltando com outro tema que eu tenho certeza que você vai fazer boas reflexões. Porque muitas vezes a gente se pergunta sobre isso e não tem respostas, né? Então, nós temos várias definições do enganador do homem na terra. Aquele que, para se safar, eu estava brincando, não era sério. O enganador mentiroso, que pode ser um estelionatário, prejudicando as pessoas. O enganador, um homem inteligente, que usa os seus conhecimentos para o mal. Um mentiroso, para se sobressair como dono da verdade. Tá certo isso? Vocês acham que está certo? Pode estar sujeito à justiça da terra, assim como da justiça divina. Essa é a nossa função aqui, porque tem muitos temas que as pessoas não pensam, acham que não tem explicação. Nós temos a explicação. A explicação, principalmente depois que ele desencarnar, o que pode acontecer? Mas os tempos estão tão chegados que as respostas são dadas aqui, pela justiça da terra e pela justiça divina. Detalhes. Nós vamos abordar também o misticismo, que algumas vezes alguns espíritos tentam outros até conseguir enganar as pessoas em comunicações. Olha só a importância de conhecermos a espiritualidade, conhecer um pouco mais sobre os espíritos, o que eles podem fazer. Mas, felizmente, os médiuns hoje estão bem adiante, estudando, e não é qualquer espírito desse que chega e mente, porque eles já são desmascarados na hora. Eu sou a Silvia Coelho Matos. O tema de hoje é enganadores da terra ou espíritos enganadores. O tema hoje, na verdade, é quem engana é o enganado. Ele pensa que ele está enganando. Ele vai sim ser punido pela justiça da terra e pela justiça divina. O Chico Xavier, certa vez, quando fazia distribuição de cestas básicas em um bairro carente, ele chegou uma mulher gritando e dizendo: Chico, Chico, o fulano já passou 3 vezes na fila para pegar a cesta básica. Ele não precisa. Chico, com um sorriso no rosto, disse: Deixe, minha filha. Ele está treinando para a encarnação futura. Chico, ele quis dizer sabiamente que ninguém engana ninguém. Nós enganamos nós mesmos. Porque as nossas ações podem dar grandes vantagens materiais, mas com certeza vão nos dar muitas desvantagens espirituais no futuro. Às vezes, somente diante da dor e do sofrimento, despertamos para o progresso material e espiritual. Se este despertamento não acontecer nesta vida, vai acontecer na próxima encarnação. Nós podemos sim enganar muitas pessoas, mas nunca a lei divina. Então, vamos fazer a nossa parte.
aquele que nos enganar é o grande enganado. Ele está plantando o que terá que colher, diz Chico Xavier. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Nós vemos aí no vocabulário, né, das palavras, o significado das palavras, como que chama quem engana as pessoas? Primeiro que ele é mentiroso, fraudulento, inverídico, forjado, ardiloso, fraudador, charlatão, intrujão, vazio, destituído de fundamento, longe da verdade. Ele é pérfido. Existe o homem da terra, enganador e mentiroso, mas um adendo. Existem e precisamos estar alertas aos espíritos enganadores também, que se fazem passar por outra pessoa o animismo. Isso. A mistificação pressupõe mentira, engodo, trapaça e pode ocorrer, como vimos, com o conhecimento dos mentores espirituais, como se deu na própria Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, quando um espírito enganador usou o nome de São Luís, dirigente espiritual da sociedade, sendo que ele estava ali presente. A prática espírita, como todos sabemos, não está livre da mistificação. Portanto, aprendemos com o estudo da escola espírita que existem espíritos levianos, ignorantes, maliciosos, irrefletidos e zombeteiros, que se metem em tudo e a tudo respondem, sem se importarem com a verdade. Eles gostam de causar pequenos desgostos e ligeiras alegrias, de intrigar, de induzir maldosamente em erro por meio de mistificações e de espertezas. O Livro dos Espíritos, questão número 103. Esses espíritos, eles podem estar desencarnados ou encarnados, o que quer dizer que a mistificação ela pode ser proveniente do médium, o que não é muito comum no meio espírita sério. Allan Kardec lhe assevera que a mistificação é fácil de evitar. Basta para isso não exigir do espiritismo senão o que ele pode e deve dar. É a melhoria moral da humanidade. Então, se vocês não se afastarem daí, não serão enganados, jamais, advertiu o Espírito de Verdade, que no mesmo passo esclareceu. Os Espíritos vêm instruí-los e guiá-los no caminho do bem, e não no caminho das honras e da fortuna, ou para servirem às suas mesquinhas paixões. Se não lhes pedissem jamais nada de fútil ou fora de suas atribuições, não dariam oportunidade alguma dos espíritos enganadores, onde vocês devem concluir que quem é mistificado tem apenas o que merece. O Livro dos Médiuns, capítulo 27, item 303. Na mesma obra e no mesmo item, o Espírito de Verdade afirma que Deus permite as mistificações para provar a perseverança dos verdadeiros adeptos
e punir os que fazem do espiritismo um objeto de divertimento. Agora vamos tirar uma dúvida. Qual a diferença de animismo e mistificação? São coisas diversas, então preste atenção. A mistificação é experimentada por um médium, explica Emmanuel, que traz sempre uma finalidade útil, que é de afastá-lo do amor próprio, da preguiça, no estudo de suas necessidades próprias, da vaidade pessoal ou dos excessos de confiança em si mesmo, razão pela qual não ocorre a revelia dos seus mentores mais elevados. Portanto, o conduzem à vigilância precisa e às realizações da humildade e da prudência no seu mundo subjetivo. O Consolador, questão 401. Kardec, comentando o assunto, diz que um dos meios mais frequentes que os espíritos usam para lograr-nos é estimular a nossa cupidez e o nosso interesse excessivo por fortunas ou facilidades materiais. Devemos ficar alertas quanto às predições de data certa e evitar qualquer providência prescrita ou sugerida pelos espíritos, quando o objetivo não for evidentemente racional. Então, não vamos nos deslumbrar pelos nomes que tomam os espíritos para darem uma aparência de verdade às suas palavras. Vamos desconfiar de teorias e sistemas científicos arriscados e de tudo o que se afastar do objetivo moral das manifestações. O Livro dos Médiuns, capítulo 27, na observação de Kardec. Entenderam, meus irmãos, como é sério esse tema? As pessoas, né, que a gente fala que são muito espertinhas, né, driblam as pessoas com mentiras, com negócios errados, com lucros exorbitantes que vai no bolso deles, né? Eles vão, numa próxima encarnação, vão ter que reparar tudo isso. Mas como os tempos estão chegados, eu acredito que eles comecem a pagar aqui, não só pela justiça da terra, mas pela justiça divina também, que ela não vem mais a cavalo, ela vem a jato. O nosso tempo aqui na terra é tão precioso. Os nossos resgates de outras vidas, porque nós não sabemos o que fizemos ou aprontamos em outras vidas, e por que não aproveitar fazendo o bem, amando as pessoas, ajudando, solidariedade, caridade, em vez de prejudicar essas pessoas? Porque o enganador acha que ele tendo lucro em verdades, em mentiras, coitado, ele é o próprio enganado. Façam uma reflexão, oremos para que essas pessoas mudem. Dá tempo ainda de mudar, de cair a ficha, de serem pessoas melhores. Gostaria que vocês curtissem, compartilhassem com seus amigos os nossos vídeos, que façam a sua inscrição, clique lá no sininho, que vai estar escrito todas, porque todo vídeo novo que entra aqui no canal, o YouTube te avisa e você já vê imediatamente. Portanto, meus irmãos, eu quero que Deus abençoe a todos nós. Até a próxima e um beijo no seu coração. Até mais.